Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Érica Silva sorriu para si mesma. Finalmente, ela conseguiu depois de tantas tentativas frustradas. Em um momento, ela passaria pela porta de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos em direção ao seu próximo amante, que a estaria esperando. Foi uma longa jornada para chegar até aqui. Ela conheceu seu futuro amante, Paulo, quando começou a frequentar o café da esquina para almoçar, há cerca de 3 meses. Janaína, uma de suas amigas, notou primeiro e apontou para Érica que ela tinha um admirador. Érica virou-se para olhar e viu um homem muito atraente sentado a algumas mesas de distância. Ele sorriu para Érica, ela, surpresa, corou e sorriu timidamente antes de voltar para suas amigas. Nas semanas seguintes, ele estava lá todos os dias ao meio-dia, sempre sorrindo. Érica se sentiu lisonjeada por aquele estranho atraente estar tão claramente interessado nela. Então, um dia, enquanto ela estava sentada em sua mesa habitual, notou um vaso de flores sobre a mesa. Quando perguntou à garçonete sobre isso, recebeu uma nota: Minha bela Érica, precisei me ausentar por um tempo. Espero que estas flores te façam lembrar de mim. Com todo o meu amor, Paulo. Érica não sabia o que pensar. Nunca havia incentivado ou mesmo conversado com Paulo, mas se sentia lisonjeada e retribuía seu sorriso sempre que seus olhares se encontravam. Érica estava felizmente casada há 10 anos. Tinha 2 filhos adoráveis, Samuel, de 5 anos, e Tobias, de 7. Ela adorava seu marido amoroso, Danilo, e não tinha intenção de arruinar seu casamento tendo um caso com qualquer um. Não. Entanto, gostava de ser lisonjeada pelas atenções daquele homem. Várias de suas amigas no escritório tiveram casos e aventuras de uma noite. No entanto, nenhum dos namorados que ela viu era tão bonito quanto Paulo. Érica estava ganhando muita atenção entre seus colegas por causa disso. Todos os dias, durante a semana seguinte, quando o pequeno grupo de Érica se sentava para almoçar, a garçonete trazia outro vaso de flores para a mesa e entregava uma nota a Érica. Eram apenas algumas linhas dizendo coisas como: Sinto falta de ver seus lindos olhos todos os dias ou os almoços não são os mesmos sem você. Érica sorria para suas amigas e guardava as notas na bolsa sem revelar o conteúdo. Todos os seus colegas estavam convencidos de que ela estava tendo um caso com Paulo, mas Érica mantinha sua própria opinião. Ela estava gostando da notoriedade. Então, numa segunda-feira de manhã, um grande buquê de flores chegou à mesa de Érica com uma nota que dizia simplesmente: Figueira Rubaiá, 12h30. Com amor, Paulo. Todas as garotas diziam que o Figueira Rubaiá era o restaurante mais elegante. E Caro de São Paulo. Nenhuma delas havia estado lá. Ela tinha muita sorte de Paulo a estar levando para almoçar lá e não ao café com elas. Érica estava indecisa sobre o que fazer agora. Nunca teve a intenção de se envolver com Paulo. Mas ele só a convidou para almoçar, e Érica não via mal nisso. Era um almoço inocente. Ela iria. Érica nunca esteve em um restaurante tão impressionante em sua vida. Um anfitrião a levou até sua mesa, onde Paulo já esperava. Paulo se levantou e, beijando o dorso de sua mão, disse: Obrigado por me acompanhar, Érica. Sei que você tem apenas 1 hora para o almoço, então tomei a liberdade de pedir por você para economizar tempo. Érica disse a ele que as garotas a cobririam se ela voltasse atrasada. Érica achou Paulo uma pessoa muito encantadora. Eles conversaram durante todo o almoço, e Paulo a informou que esteve no Rio de Janeiro na semana passada e a cativou com histórias dos lugares que visitou a trabalho. Ela não notou que ele nunca mencionou onde trabalhava ou para quem. Cedo demais para Érica, o almoço terminou, e Paulo disse que era hora de ela voltar ao escritório antes de se meter em problemas. Ele perguntou se ela poderia, por favor, almoçar com ele novamente no dia seguinte. Érica disse que não estava muito certa, mas Paulo mencionou outro bom restaurante que ela nunca tinha visitado e disse que não havia nenhuma obrigação. Ele simplesmente não gostava de comer sozinho e gostava de ter uma bela dama para conversar. Mais uma vez, Érica se sentiu lisonjeada e pensou consigo mesma: Paulo não tentou me seduzir. Se ele continuar agindo como cavalheiro, eu posso gostar das minhas horas de almoço. Assim, a partir daí, isso se desenvolveu ao longo das semanas seguintes. Paulo a levava para almoçar 2 ou 3 vezes por semana nos restaurantes mais caros de São Paulo, como o DOM ou o Mani. Paulo nunca fez um avanço direto em direção a ela, mas Érica, sem perceber, estava lentamente caindo sob seu encanto. Então, um dia, Paulo perguntou se ela gostaria de ir a um concerto no Teatro Municipal de São Paulo, pois ele havia ganhado alguns ingressos, mas não tinha com quem ir. Érica achou que gostaria do concerto, então concordou em ir. Érica realmente começou a trair seu marido quando contou a primeira mentira.
dizendo que ia ao concerto com uma amiga do trabalho, Sofia. Seu marido não fez objeções, dizendo que música clássica não era sua praia. Ele poderia levá-las até lá se ela quisesse, mas Erika disse que iriam direto do trabalho depois de comer no café da esquina. Depois, o marido de sua amiga a levaria para casa. Dessa forma, economizariam o custo de uma babá se ele ficasse com as crianças. Erika e Paulo foram jantar antes do concerto. Erika talvez tenha bebido um pouco mais de vinho e tomou mais durante o intervalo do concerto. Ela estava bastante relaxada quando saíram do Teatro Municipal, e a próxima coisa que percebeu foi que estavam sentados no carro de Paulo, se beijando. Erika estava se deixando levar e começou a pensar que queria que Paulo a levasse quando seu celular tocou. Erika tirou o telefone da bolsa e viu que era o número de casa. Então ouviu a voz de sua mãe: Márcia, não te ligamos antes porque Danilo me disse para te deixar aproveitar o concerto antes de ligar, então esperei até ter certeza de que tinha acabado. Seu pai e eu estamos na sua casa cuidando das crianças. Tobias caiu da bicicleta, e Danilo o levou ao hospital. Pensamos que você gostaria de saber. Danilo acabou de ligar para dizer que Tobias está bem e que estarão em casa em breve. Erika entrou em pânico enquanto contava a Paulo o que havia acontecido. Paulo a deixou a uma distância discreta de sua casa para garantir que ninguém a visse saindo de seu carro. Danilo chegou em casa logo depois e levou Tobias, adormecido, para seu quarto. Quando desceu novamente, disse que Tobias só tinha alguns arranhões, mas nada com que se preocupar. No entanto, as coisas demoraram muito porque algumas pessoas no pronto-socorro estiveram envolvidas em uma briga. Aparentemente, um homem descobriu que sua esposa o estava traindo com outro cara, e os dois homens brigaram. A esposa tentou separá-los e acabou levando um golpe. A polícia estava no pronto-socorro para garantir que os dois caras não brigassem novamente. Danilo achou isso bastante divertido e perguntou: por que uma boa mulher gostaria de arruinar um bom casamento? Infelizmente, Erika não viu a ironia da história. Enquanto sua mãe e seu pai se preparavam para ir embora, Márcia perguntou: como foi o concerto, Erika, e com quem você foi? Ah, eu gostei muito. É uma pena que Danilo não goste de música clássica. Fui com Sofia, uma das recepcionistas do trabalho. O marido dela também não gosta de música clássica. Ela estava perguntando no escritório se alguém queria ir com ela há semanas. Tem outro concerto na próxima semana, então talvez a gente vá de novo se o Danilo não se importar. Danilo não respondeu à pergunta, anunciou de repente que tinha sido um dia longo e que ia para a cama. Quando Erika finalmente foi para a cama, Danilo aparentemente estava profundamente adormecido. Erika se sentia muito excitada, mas por mais que tentasse, não conseguia fazer Danilo se interessar. Pobre Erika havia gostado da noite e achou a música e a companhia muito excitantes. Era uma pena que ela estivesse tão ocupada que não notou o carro branco estacionado na Avenida Paulista quando saíram do Teatro Municipal. Ela não notou a criança pequena dormindo no banco traseiro nem o motorista do carro observando enquanto ela e Paulo se abraçavam e se beijavam enquanto caminhavam de volta para o carro dele. Paulo e Erika estavam tão absortos um no outro que não perceberam que o carro seguiu lentamente pela rua e parou atrás deles quando entraram no carro de Paulo e começaram a se beijar. Eles não sabiam que o motorista estava fazendo uma ligação em seu celular que logo faria o telefone de Erika tocar. Para Erika, tudo estava perfeito. Ela teve um fim de semana ótimo. Despediu-se de seu marido para jogar golfe no São Paulo Golf Clube no sábado de manhã e ficou um pouco surpresa por ele não a ter beijado ao se despedir. Erika não notou que ele não a beijava desde quarta-feira. Ele saiu cedo para o trabalho na quinta e na sexta antes que ela acordasse. Na segunda-feira de manhã, o carro de Erika não pegava, então Danilo a levou ao trabalho. Era hora do almoço na segunda-feira quando ela viu Paulo. Enquanto ele a beijava, ela percebeu que, além de beijar as crianças, era o primeiro beijo que ela tinha desde que se despediu de Paulo após o concerto. Ela mencionou o fato a Paulo, no entanto, ele levou na brincadeira, dizendo: bem, eu não quero que você beije seu marido. Você deveria guardar todos os seus beijos para mim. Quando Danilo a buscou no trabalho naquela noite, ele disse a Erika que o carro dela ficaria fora de serviço por algum tempo porque precisava de reparos importantes no motor. Danilo teria que levá-la ao trabalho e buscá-la todos os dias por um tempo. Na quarta-feira à noite, Erika disse a Danilo que ia a outro concerto. Erika não tinha intenção de ir ao concerto. Paulo e Erika planejavam sair para jantar no Terraço Itália e depois dançar na The Week, e depois, bem, o que surgisse. Isso até o meio-dia, quando Erika entrou no café da esquina para encontrar Paulo. A primeira pessoa que ela viu foi seu pai, João. Ela pensou que sorte tinha por tê-lo notado imediatamente. Então, foi até ele para se sentar. Oi, pai,
O que você está fazendo aqui? Disse ela. Você costuma almoçar aqui, e vai ao concerto hoje à noite. Vou levar sua mãe também, já que ela ficou muito animada quando você falou sobre isso na semana passada. Pensei que poderíamos nos encontrar para jantar antes de ir, e sua mãe e eu te levamos. Para casa. O coração de Erika quase parou. Isso significava que ela teria que ir ao concerto e não poderia ir com Paulo. Seus pais tinham opiniões muito tradicionais, e se a vissem com algum homem que não fosse Danilo, haveria um escândalo. Eles não tolerariam que ela quebrasse seus votos de casamento. Erika pediu ao pai que a desculpasse por um momento e foi até o banheiro feminino, sinalizando para sua amiga Janaína segui-la. Lá dentro, ela convenceu Janaína a ir ao concerto com ela e pediu que explicasse a Paulo por que Erika não poderia falar com ele. Então, ela foi ao concerto com Janaína naquela noite. No concerto, Janaína disse a Erika que Paulo havia dito que ia viajar a negócios novamente amanhã, então deu a Janaína um endereço de e-mail onde Erika poderia contatá-lo. Na quinta-feira à noite, Erika teve que perguntar a Danilo como enviar e-mails. Embora às vezes usasse um computador no trabalho, ela não se interessava por eles. Então, era quase analfabeta em computadores. Quando Danilo perguntou para quem ela queria enviar um e-mail, ela mostrou os endereços de algumas das garotas do trabalho e disse que as garotas estavam sempre falando sobre enviar e-mails umas para as outras. Então, ela pensou em entrar na brincadeira. Infelizmente, Erika não percebeu que esposas infiéis que sabem pouco sobre computadores nunca deveriam pedir ao marido para configurar uma conta de e-mail para elas. Nas semanas seguintes, eles trocaram e-mails cada vez mais ousados e sugestivos entre Erika e Paulo. No final da segunda semana, eles estavam falando abertamente sobre o que fariam na cama juntos e até brincando sobre coisas mais interessantes. Não havia passado pela cabeça de Erika que o que costumava ser uma vida sexual regular com seu marido havia parado completamente. Se ela tivesse parado de pensar em Paulo por apenas um momento, poderia ter notado que seu marido, que outrora a amava, mal falava com ela e não a beijava mais. Mas Erika estava muito envolvida em seus pensamentos sobre Paulo. Quando Paulo a convidou para ir ao Rio de Janeiro para um fim de semana romântico, ela aproveitou a oportunidade. Ela trouxe o assunto à tona com Danilo, dizendo-lhe que algumas garotas do escritório haviam reservado o fim de semana, mas uma delas teve que cancelar porque seu pai estava no hospital. Danilo disse que se ela queria ir ao Rio, quem era ele para impedi-la? Ela era uma mulher adulta e podia tomar suas próprias decisões sobre o que fazia. Ela agradeceu e foi dar um beijo nele, mas ele se afastou antes que ela pudesse e saiu para o jardim. Erika sentou-se no computador e enviou um e-mail a Paulo, dizendo que iria. Fez todo tipo de perguntas, onde eles ficariam, aonde iriam, além do quarto, claro. Paulo enviou a ela um itinerário detalhado do que fariam, tanto dentro quanto fora do quarto. Na sexta-feira à tarde, Danilo e as crianças a levaram à Estação da Luz para pegar o trem até o aeroporto de Guarulhos. Danilo perguntou onde estavam as outras garotas. Erika disse que todas moravam nos jardins, então ela as encontraria no aeroporto. Enquanto o trem começava a se afastar, Danilo gritou algo que ela não conseguiu ouvir completamente. Ela achou que ele disse não é tarde demais, no entanto, perdeu o resto da frase. Erika tentou ligar para Danilo no celular, mas o telefone dele foi direto para a caixa postal. Ele devia estar com ele desligado. Então, ela estava passando pela porta de desembarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e lá estava Paulo. Erika o abraçou e disse: finalmente, estamos juntos. Eles se beijaram e saíram para pegar um táxi. No caminho para o hotel, Paulo delineou novamente a agenda deles. Primeiro, algumas horas em sua suíte de luxo, depois um café na orla de Copacabana, seguido por um show no Vivo Rio. A cabeça de Erika estava girando. Quando chegaram ao hotel, Paulo foi à recepção para fazer o check-in. Erika estava parada por perto, olhando ao redor do interior luxuoso, quando de repente percebeu que um homem ao seu lado estava falando com ela. Senhora Erika Silva, ele repetiu, tenho um pacote para você. Pode assinar aqui, por favor? Erika pegou a caneta oferecida e começou a assinar enquanto notava que o homem tinha uma fotografia dela em seu crachá. Ele deve ter usado isso para identificá-la. Erika começou a sentir um aperto no estômago. Quando o mensageiro entregou a ela um grande envelope marrom com seu nome, Erika olhou para o envelope por alguns segundos e depois o abriu. Dentro, encontrou uma grande fotografia de Danilo e as crianças segurando um cartaz que dizia adeus, e no verso da fotografia, Tobias havia rabiscado: por quê, mamãe? A enormidade de sua situação atingiu Erika de repente, e ela começou a chorar. Danilo sabia que ela não tinha ido ao Rio com as garotas, e ele devia saber sobre Paulo. Paulo
tendo terminado o check-in, virou-se para ela e, ao vê-la chorando, perguntou o que estava errado. Meu marido sabe sobre você, o que íamos fazer aqui. E que diferença faz se ele sabe? Ele está em São Paulo, e nós estamos aqui no Rio. O que ele vai fazer a respeito? Se divorciar de mim, é isso que ele vai fazer. Olha, Érica, ele ia descobrir em algum momento. Maridos sempre descobrem. Ele só descobriu um pouco antes do que esperávamos, e não devemos deixar isso estragar nosso fim de semana. Vamos subir para o quarto e aproveitar por um tempo. Só temos 1 hora ou mais antes do jantar. Finalmente, Érica percebeu que o único interesse de Paulo nela era levá-la para a cama. O fato de que seu casamento com o homem que ela amava provavelmente havia acabado não preocupava Paulo nem um pouco. Ele só queria dormir com ela e fazer todas aquelas coisas que ele escreveu nos e-mails. Finalmente, Érica percebeu que Paulo havia planejado seduzi-la e não se importava com as consequências para ela. Paulo, mais uma vez, pediu que ela subisse para o quarto. Quando ela recusou, ele agarrou seu braço discretamente, torcendo-o atrás de suas costas, beijando-a profundamente nos lábios para silenciá-la. Então ele sussurrou em seu ouvido: escuta, garota fácil, passei meses e gastei uma fortuna para te trazer aqui. Agora, meus amigos e eu vamos conseguir o que pagamos. Você vai vir comigo agora. Quanto mais você resistir, mais vai se arrepender depois. Segurando seu braço com força, ele a arrastou em direção a um elevador. As pessoas olhavam porque Érica estava fazendo bastante barulho. No entanto, Paulo sorriu calmamente e disse algo em português que fez todos rirem. O mensageiro que carregava suas malas já estava no elevador, e ela ouviu apertar o botão para o 6º andar. Érica percebeu que agora estava em apuros de verdade. Como pôde ser tão estúpida? Ela não sabia nada sobre esse homem. Ele a estava arrastando para um quarto onde pretendia fazer sexo com ela. Não, não apenas ele acabará de mencionar seus amigos. O que isso poderia significar? Outros homens além de Paulo? Quando as portas do elevador começaram a fechar, 4 homens grandes entraram no elevador. Meu Deus! Pensou Érica. São esses os amigos dele? 5 deles? Por favor, alguém me ajude. Enquanto o elevador começava a subir, as coisas começaram a acontecer de forma tão desconcertante. De repente, ela percebeu que Paulo não estava mais segurando seu braço. Ele estava deitado no chão, aparentemente inconsciente. Um dos homens grandes agora a segurava, mas de maneira muito mais gentil que Paulo. Ela ouviu um dos homens dizer ao mensageiro que carregava as malas para calar a boca e vir com eles. O elevador parou, e ela sentiu que a puxavam de um elevador para outro. As portas fecharam, e o elevador começou a descer em vez de subir. Érica estava aterrorizada porque, obviamente, esses não eram amigos de Paulo. O que ia acontecer com ela agora? Ela começou a gritar, mas parou quando ouviu um dos homens dizer: cala a boca. Por que diabos ele se deu ao trabalho de nos mandar atrás de você? Eu nunca saberei. Se você fosse minha esposa, eu teria deixado você ser a garota fácil que esse idiota pretendia fazer de você. Agora cala a boca. Não precisamos de problemas com a polícia civil. O elevador parou no estacionamento do subsolo. Érica foi puxada do elevador e empurrada para o banco traseiro de um carro que esperava. E um dos homens disse algo ao motorista. Enquanto o carro se afastava, Érica olhou para seus salvadores pela janela traseira e percebeu que reconhecia 2 deles. Ela se lembrou de tê-los visto conversando com Danilo na festa de Natal da empresa. Ela agradeceu às suas estrelas da sorte por ter um marido tão maravilhoso e então começou a chorar novamente. Quando chegaram ao aeroporto Santos Dumont, o motorista pegou sua bolsa no porta-malas e entregou a ela uma passagem para São Paulo. Érica pegou o próximo voo disponível de volta ao Brasil. Érica chegou em casa de táxi e encontrou a casa escura. Seu carro estava estacionado na entrada, e havia uma placa de à venda de uma imobiliária no jardim da frente. Ela caminhou até a porta, mas sua chave não encaixava na fechadura. Então, notou um envelope sob o limpador de para-brisa de seu carro. Ele continha uma nota. Érica entrou no carro antes de lê-la. Érica, você não poderá entrar na casa. As fechaduras foram trocadas. Suas roupas estão na casa da sua mãe. As crianças e eu fomos de férias. Quando a casa for vendida, você receberá sua parte. Justa, embora não ache que seja justa. Se quiser, pode dar sua parte ao seu cafetão, Paulo Ferreira. É isso que garotas fáceis fazem, não é? A nota não estava assinada, mas Érica. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Sabia de quem era? Érica sentou-se em seu carro e chorou por um tempo. Depois, dirigiu até a casa de sua mãe. Seu pai, João, abriu a porta e chamou por cima do ombro. Márcia, nossa garotinha fácil está de volta em casa. Devo deixá-la entrar?
É melhor trazer essa tola para cá. Acho que ela precisa saber o quão estúpida e sortuda ela foi. Enquanto Erika se sentava, sua mãe disse: Você deveria dar um pouco daquele conhaque para Erika. Então começou. Danilo nos contou tudo. Você foi tola o suficiente para atrair um homem bom e paciente. Alguém no seu escritório disse a ele que esse tal Paulo Ferreira estava atrás de você antes mesmo de falar com você. Danilo tentou te avisar falando sobre pessoas que ele conhecia que estavam se divorciando porque a esposa foi seduzida. Erika lembrou-se daquela conversa. Ela havia concordado com Danilo que a única coisa que um homem poderia fazer era se divorciar de sua esposa depois que ela cometesse adultério. Por que eu não percebi que Danilo estava me avisando? Danilo estava ciente de todos os seus almoços. Veja, pelo conteúdo daquela pasta na mesa, Danilo sabia de cada encontro que você teve com Paulo. Por que ele não me parou então? Se ele tivesse me parado, nada disso teria acontecido. Seu pai interveio naquele momento. Se Danilo tivesse te parado, o que você teria feito? Sido mais cuidadosa para que Danilo não te pegasse com seu próximo namorado? Danilo não queria esse tipo de dor de cabeça. Ele estava convencido de que você veria o erro de suas escolhas e voltaria antes que fosse tarde demais. Danilo te viu saindo do primeiro concerto com Paulo. Ele ligou para seu pai e me fez te ligar sob o pretexto de que o telefone dele estava sem crédito. Ele sabia que você voltaria para casa imediatamente quando soubesse que Tobias estava machucado. Naquela mesma noite, Danilo sentou ali e falou sobre a briga pela esposa adúltera no hospital, e você ainda não entendeu. Mas seu pai sim, e é por isso que ele me levou ao concerto na próxima quarta-feira. Pai, se você sabia, por que não me parou? Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. No entanto, sabia que Danilo estava chateado com algo, e se você tivesse notado o olhar que ele te deu quando você disse que ia a outro concerto, você teria ficado petrificada. Quando te vi entrar no café da esquina naquele meio-dia, soube o que você estava fazendo e vi como você olhou para esse tal Paulo Ferreira. Então eu soube quem ele era. Por que você continua chamando ele de Paulo Ferreira? O nome dele é Paulo Souza. Acho que você deveria dar uma boa olhada naquela pasta. Danilo a deixou para você. Ele achou que você gostaria de saber com quem estava dividindo sua cama. Eu li, e é aterrorizante que um homem assim esteja nas ruas. Erika pegou a pasta, abriu-a e tirou o maço de folhas A4. A folha superior era uma fotocópia de uma foto policial rotulada Lars Petersen. Abaixo da imagem, alguém havia escrito, Lars Petersen, também conhecido como Paulo Souza, João Pereira, João Souza. Histórico, contrabando de drogas, cafeteiro, corredor de mulas. Possivelmente envolvido em 2 mortes suspeitas na Suécia. E uma na Alemanha. Procurado para interrogatório sobre o desaparecimento de várias mulheres associadas a ele pela Interpol. Não se encontra rastro delas. Acredita-se que possa estar envolvido em uma rede de prostituição de alto preço operando a partir do Rio de Janeiro. Uma mulher que atuava como mula morreu nos Estados Unidos, e o FBI o relacionou a ela. Há mandados de prisão pendentes emitidos pelo FBI, bem como pela Alemanha, Países Baixos e França. Última localização conhecida, São Paulo, há 10 dias. Escapou pouco antes de a polícia poder prendê-lo. Agora acredita-se que esteja na Argentina ou no Paraguai. As autoridades brasileiras emitiram um mandado de prisão internacional por contrabando de drogas, então ele pode ser preso à vista. Danilo, como você solicitou uma cópia deste relatório, só posso presumir que você cruzou com nosso Sr. Lars Petersen em algum lugar. Qualquer ajuda para localizá-lo seria apreciada. Se precisar de assistência, não hesite em me ligar. Erika deu uma olhada rápida no resto dos papéis. Alguns eram listas de todos os almoços que ela teve com Paulo, dando a hora e o lugar, o que eles comeram e até o custo da conta. O restante eram impressões de todos os seus e-mails para Paulo e suas respostas. Presumendo cases PSOS. Tinham lido, ela se sentiu enjoada. Erika olhou dos papéis para seu pai. O rosto dele mostrava confusão. Como eles conseguiram tudo isso? Perguntou ela. Nós não conseguimos. Danilo conseguiu. Ele só recebeu o relatório policial na semana passada. Se ele tivesse recebido antes, teria parado Paulo imediatamente. Ele acredita que foram suas investigações que alertaram a polícia de que Paulo estava de volta ao Brasil. Ele nos deu o arquivo ontem à noite quando o levamos com as crianças ao aeroporto para pegar o voo deles. Para onde ele levou meus filhos? Você sabe? Claro que seu pai e eu sabemos, mas Danilo só nos disse para onde eles estavam indo depois que prometemos não te contar. E depois de como você se comportou, vamos manter essa promessa. Queremos estar envolvidos na vida dos nossos netos, mesmo que você não queira. Danilo poderia muito bem ter ido embora e não nos contar nada.
No entanto, depois de te deixar na estação, ele teve a cortesia de vir aqui nos ver. Ele nos contou tudo sobre o que você estava fazendo e o que você pretendia fazer no Rio. Danilo até nos disse que tinha a polícia e alguns de seus amigos te seguindo. A polícia estava interessada apenas em Paulo. Os amigos de Danilo estavam lá para te tirar se parecesse que você estava em perigo. O amigo dele nos ligou ontem à noite e disse que tiveram que ser violentos com esse tal Paulo Ferreira. A polícia brasileira informou às autoridades cariocas a localização dele, mas eles não puderam fazer nada até a polícia civil chegar. Quando acreditaram que você não estava mais com ele por vontade própria, decidiram agir. As pessoas de Danilo, com a ajuda de oficiais brasileiros, te tiraram. Você ficará feliz em saber que seu amante está agora em uma cadeia no Rio. Érica começou a chorar novamente, encolheu-se em uma bola no sofá e adormeceu chorando. Seus pais, aliviados por ela não ter se machucado, não lhe disseram mais nada naquela noite e foram para a cama. Por sua parte, seu pai enviou uma mensagem de texto rápida em seu celular antes de dormir. Era tarde da manhã de sábado quando Érica acordou com os sons e cheiros do café da manhã sendo preparado. Érica foi para a cozinha, onde seu pai olhou por cima do jornal e disse que Danilo havia reservado e pago por um quarto com pensão completa por um mês no Hotel Tivoli para ela usar. Danilo disse que você poderia ir a pé para o trabalho de lá. Você pode usar o mês para encontrar um apartamento. Érica ficou surpresa. Pensei que você e a mamãe me deixariam ficar aqui. Bem, para te dizer a verdade, seu irmão e sua irmã já disseram que não querem mais te ver, e se você se mudasse para cá, eles não trariam os netos para nos visitar. Nossa, isso é maravilhoso, retrucou Érica. Meu marido me abandona e leva meus filhos, e meus próprios irmãos me deserdam. Do que diabos você está falando? Danilo não te abandonou, você o abandonou. E pelo que dizia aquele relatório policial, se não fosse pelos homens que Danilo enviou para cuidar de você, talvez você não tivesse voltado. Você partiu o coração de um homem maravilhoso. Ele fez tudo o que pôde para te fazer perceber o que você estava fazendo. Ele poderia ter me dito que sabia o que eu estava fazendo. E o que isso teria conseguido? Você poderia ter parado seu caso, mas ele nunca teria confiado em você. Ele teria que te vigiar o tempo todo, esperando pelo próximo homem que chamasse sua atenção. Isso não é jeito de levar um casamento. Seu pai voltou ao jornal, e com isso, a conversa terminou. Mas o que vou fazer? Eu amo meu marido e meus filhos. Quero eles de volta. Quero minha vida de volta. Meu Deus, o que vou fazer? A mãe de Érica virou-se da pia onde estava lavando a louça do café da manhã. Você fez sua cama, agora deve deitar nela, menina. Você precisa perceber que Danilo ainda está profundamente apaixonado por você. É por isso que ele fez tanto. Para cuidar de você. Você precisa começar a engolir um pouco de humildade, e se eu fosse você, começaria a escrever uma carta para ele o mais rápido possível e imploraria para que ele te aceitasse de volta. Você terá que convencer Danilo o quanto você o ama e que não fará algo assim novamente, mas não espere que ele se convença facilmente. Você é a única que pode reconstruir seu casamento. Seria prudente tomar cuidado com o que faz e com quem fala. Pelo que vi naquela pasta, imagino que ele teve alguém te vigiando. Isso pode ser o motivo pelo qual ele reservou um quarto no Hotel Tivoli. Qualquer um dos outros hóspedes pode estar trabalhando para Danilo. Érica passou a maior parte do resto do sábado escrevendo a primeira de muitas cartas para Danilo. Seu pai sugeriu que ela incluísse uma nota para as crianças, já que também as havia decepcionado. Ele pegou as cartas e disse que as enviaria. Todo contato com Danilo e as crianças seria por meio de seus pais por enquanto. Então, ela foi para seu quarto no Hotel Tivoli. Na segunda-feira de manhã, foi trabalhar como de costume. Seu coração não estava nisso, mas mantinha sua mente ocupada. Todas as garotas perguntaram como foi seu fim de semana no Rio. Ela disse o mínimo possível, apenas que foi um desastre e que não queria falar sobre isso. A única pessoa com quem ela queria discutir era sua melhor amiga, Janaína, mas Janaína não apareceu no trabalho naquela semana, e Érica não conseguiu resposta de sua casa ou celular. Todas as noites, Érica passava em seu quarto escrevendo cartas para Danilo e as crianças. Após o trabalho, ela as deixava na casa de seus pais e perguntava se havia alguma resposta. Érica fazia questão de sempre comer suas refeições no restaurante do Hotel Tivoli. Se ela estava sendo vigiada, como sua mãe sugeriu, queria que ficasse claro que estava sozinha. Na segunda-feira seguinte, correu o boato no escritório de que Janaína não voltaria ao trabalho. Uma das garotas se aproximou de Érica e disse: corre o boato de que Janaína foi presa na Argentina por contrabando de drogas. Como ela era sua melhor amiga no trabalho, você acha que é verdade?
Érica não sabia, mas começou a pensar que foi Janaína quem primeiro apontou Paulo. E insistiu que ele estava interessado nela. Foi a insistência de Janaína de que não havia mal em desfrutar de um almoço agradável com um homem bonito que a persuadiu a ir aos almoços com Paulo. Foi Janaína quem a convenceu de que ela poderia escapar para passar o fim de semana com Paulo no Rio. Será que Janaína era amiga de Paulo? Teria Janaína colocado nessa situação? Ela supôs que nunca saberia. Alguns dias depois, a polícia visitou o escritório de Érica e falou com algumas das garotas em particular. Um dos policiais parecia vagamente familiar para Érica, mas ela não conseguiu identificá-lo até que ele a olhou diretamente e piscou. Ela lembrou de seu rosto de quando ele entrou no elevador no Rio. As garotas disseram depois que a polícia estava perguntando sobre Janaína. Todas expressaram surpresa por Érica não ter sido entrevistada, já que ela era amiga de Janaína. Nas semanas seguintes, nada mudou. Érica continuou escrevendo suas cartas, mas não recebeu respostas. Sua mãe deixou escapar que Danilo e as crianças estiveram na Austrália visitando a irmã de Danilo, mas agora haviam seguido viagem. As crianças sentiam falta de Érica, mas estavam gostando das férias. Aparentemente, Danilo recusou uma boa oferta pela casa. A mãe de Érica achava que isso era uma boa notícia, pois talvez ele estivesse pensando em voltar para lá. Quando seu mês no Hotel Tivoli chegou ao fim, Érica teve uma conversa com o gerente e negociou um acordo para ficar, embora em um quarto menor. Ela esperava que isso enviasse uma mensagem a Danilo de que ela não estava fazendo arranjos permanentes porque queria que voltassem a ficar juntos. Enquanto lutava com seus pertences pelo corredor em direção ao seu novo quarto, Érica ouviu um homem atrás dela oferecer ajuda. Sem olhar, ela disse: "Eu me viro, obrigada." "Não foi isso que você disse no Rio." Érica virou-se e viu o grande policial parado ali, sorrindo. Então, ela aceitou a oferta, e juntos eles levaram todas as suas coisas para o novo quarto. Ele se apresentou como Rogério, depois passou a fazer muitas perguntas sobre Paulo e Janaína, mostrando um interesse particular nos amigos de Janaína no escritório e perguntando se Érica já havia conhecido algum dos amigos de Janaína que não fossem do escritório. Ela não pôde ajudar muito porque só trabalhava no escritório. Há alguns meses. Rogério agradeceu pela ajuda, mas terminou dizendo que Érica teve sorte e Janaína não. Então, Rogério tirou alguns formulários de aparência oficial do bolso e pediu que Érica os assinasse. Enquanto assinava, Érica perguntou: "O que estou assinando aqui?" "A lei de segredos oficiais e uma renúncia por qualquer lesão que você receba enquanto nos ajuda a rastrear e prender um tal Lars Petersen. Você notará que eles estão datados de 3 meses atrás. A história oficial será que você estava trabalhando para nós como isca para Paulo e Janaína. Nós te colocamos no escritório esperando que eles se aproximassem de você para contrabandear drogas para eles. Todas as suas ações foram parte do nosso plano para capturar Paulo. Quando Paulo deixou o país, você o atraiu para se encontrar com você no Rio, o que nos permitiu colocar a polícia civil atrás dele. É uma boa história e deve manter os problemas longe de você e de Danilo. Estou perdida aqui. Quando você diz nós, está falando da polícia, certo? E por que as ações de Danilo entram nisso? Ele estava apenas tentando me manter longe de Paulo. Bem, aqui é onde vou ficar um pouco vago com você, mas agora que você assinou, posso te dizer que sou uma espécie de policial, embora não trabalhe para nenhum departamento que você tenha ouvido falar. Nosso trabalho é capturar criminosos conhecidos e terroristas em qualquer lugar do mundo, desmantelar suas organizações, e se pudermos, colocá-los atrás das grades de qualquer maneira possível sem fazer perguntas. Quanto a Danilo e o que ele escolher te contar sobre seu passado, isso depende dele. Tudo o que posso dizer é que conheço Danilo há muito tempo. Você terá que falar com Danilo se quiser saber mais. Sabe, você tem sorte de ter Danilo como marido. Rogério se levantou para ir embora, e Érica disse que não tinha tanta certeza sobre ter sorte, já que havia perdido o homem que amava. Rogério sorriu para ela: "Conheço Danilo há muito tempo. Se você o ama tanto quanto ele te ama, você vai recuperá-lo." Érica começou a chorar. "Como posso convencê-lo a me aceitar de volta se ele nem quer falar comigo? Nem me dizem onde ele está. O único contato que tenho é enviar cartas pelos meus pais." Rogério pareceu pensar por um minuto, depois disse: "Vão cortar minhas bolas por te contar isso, então não conte a ninguém, nem mesmo a um padre danado. Tem uma senhora idosa hospedada aqui, uma Dona Clara. Você a conhece?" Érica disse que a tinha visto por aí. "Bem, sem tornar isso muito óbvio, eu sugeriria que você tentasse se tornar amiga dela, e se tiver a chance, conte sua história a ela. Convença-a, e acho que você ficará surpresa com o que acontecerá. Pelo amor de Deus, não torne isso muito óbvio. Ela me viu subir aqui e vai adivinhar que vim te ver."
Ela é a espiã de Danilo? Foi ela quem me seguiu com Paulo? Sem chance. Elisa não segue pessoas. Elisa apenas mora aqui agora que está aposentada, mas ela costumava trabalhar com Danilo anos atrás. Imagino que Danilo conseguiu um quarto para você aqui sabendo que ela cuidaria de você. Não me surpreenderia se ela estivesse em contato regular com ele. Você precisa conquistá-la, e já falei o suficiente. E lembre-se, você não ouviu nada disso de mim. Se ela achar que você está tentando chegar ao Danilo através dela, isso vai arruinar suas chances. Ah, mais uma coisa, um pouco menos de maquiagem ao redor dos olhos não vai te fazer mal. Deixe ela ver quanto tempo você passa chorando. Quando Rogério saiu, Érica sentou-se e refletiu sobre algumas das coisas que ele disse. Ela percebeu o quão ingênua tinha sido com Paulo, mas também pensou em como sabia tão pouco sobre seu marido e sua vida antes de se casarem. Érica lembrou-se de como conheceu Danilo. Ele estava trabalhando como uma espécie de consultor para a empresa em que ela trabalhava. Ele aparecia no escritório de vez em quando, mas ela nunca soube o que ele fazia. Quando começaram a sair juntos, o trabalho de Danilo o levava embora por meses. Ele voltava para casa com presentes para ela de lugares exóticos e distantes, mas pensando nisso, ela percebeu que Danilo nunca disse o que fazia. Os detalhes de suas viagens ao exterior se limitavam a descrições dos lugares e sítios históricos que ele visitou. Uma vez casados, as viagens de Danilo encurtaram de repente. Ele nunca ficava fora por mais de uma semana de cada vez, geralmente visitando lugares na América do Sul. Então, quando Érica ficou grávida, Danilo mudou de emprego. Ele agora trabalhava para uma empresa no centro de São Paulo, e Érica percebeu que sabia muito mais sobre o trabalho que ele fazia agora do que antes de terem filhos. Meu Deus, sou tão ingênua e crédula, pensou ela. Danilo estava fazendo algum trabalho perigoso para o governo todos esses anos, e eu não sabia de nada? Meu marido era algum tipo de personagem de James Bond, e eu nunca soube? Mas talvez eu seja apenas tola porque aquele canalha do Paulo me enganou tão facilmente. Nas semanas seguintes, Érica aumentou o tempo que passava no salão do Hotel Tivoli. Agora que estava ciente, ela podia sentir a senhora idosa observando quando dava as costas. Por estar no salão, Érica estava muito ciente dos homens tentando flertar com ela. Ela rejeitava suas investidas, garantindo que Dona Clara pudesse ouvir suas rejeições. Então, Érica teve uma ideia brilhante. Logo após dizer a outro pretendente que não estava interessada, ela caminhou até a mesa de Dona Clara e perguntou se poderia se sentar com ela, já que sentar sozinha parecia dar a todos esses aspirantes a Casanova a impressão errada. Érica disse a Dona Clara que era uma mulher felizmente casada e não apreciava a atenção indesejada deles. Isso acabou sendo um golpe de mestre. Dona Clara disse que Érica era bem-vinda para se sentar com ela, pois havia notado os problemas que Érica estava tendo e sabia que isso estava causando algum sofrimento. Depois daquela noite, Érica se juntou a Dona Clara, ou Elisa, como ela insistia que Érica a chamasse, para todas as suas refeições e todas as noites no salão. Elisa passava a maior parte do tempo tricotando e lembrava Érica de Miss Marple, das novelas de Agatha Christie. Acontece que ela aparentemente tinha o mesmo tipo de caráter. Érica notou que Elisa parecia saber tudo sobre todos no hotel e logo percebeu que Elisa perguntava discretamente sobre os problemas de Érica. Após algumas dessas sessões, Érica desabou chorando e correu para a cama. Na manhã seguinte, Elisa se desculpou por tê-la perturbado. No entanto, Érica disse que precisava falar com alguém, e assim, mais tarde naquele dia, Érica contou sua história a Elisa. Bem, tanto quanto ousou. Ela não achou prudente mencionar Rogério. Érica contou a Elisa o quanto sentia falta de seu marido e filhos, como não conseguia entender o que a levou a se envolver com Paulo em primeiro lugar. Ela estava perfeitamente feliz vivendo com seu marido amoroso e seus filhos. A sedução de Paulo foi tão sutil que ela nem percebeu o que estava fazendo. Paulo se moveu tão lentamente que cada passo em direção à infidelidade foi tão pequeno que Érica não percebeu o que estava acontecendo. Se ela tivesse realmente pensado no que estava fazendo por um único momento, isso nunca teria acontecido. Nas semanas seguintes, Érica e Elisa discutiram os problemas de Érica na maioria das noites. Érica achava que Elisa a estava submetendo a um interrogatório. Elisa a levava pelas coisas repetidamente. E Érica percebeu que Elisa estava procurando inconsistências no que ela dizia. Elisa parecia estar olhando dentro da alma de Érica. Foi durante uma dessas conversas que Érica de repente notou como os olhos de Elisa se iluminaram. Érica virou-se para ver o que Elisa havia visto e viu Rogério parado no bar. Ele pediu uma bebida e caminhou até elas com um grande sorriso no rosto. Olhando para Elisa, ele disse: "Como estão as coisas, mamãe?" Você sabia que ela sempre insistia que todos a chamassem de mamãe nos velhos tempos.
O comentário foi dirigido a Erika, mas ele continuou olhando para Elisa. Acabei de receber a notícia de que um velho amigo nosso chega amanhã de manhã. Estava pensando em quem poderia levar para me ajudar a cuidar dos filhos dele enquanto nosso amigo resolve algumas coisas com a esposa. Agora, quem poderia ser melhor que nossa Elisa? Ah, a propósito, é melhor trazer sua nova amiga também. Acho que definitivamente vamos precisar dela. No dia seguinte, Elisa e Erika chegaram à Estação da Luz, onde esperariam a chegada de Danilo e seus filhos. Enquanto Elisa cuidava dos pequenos, Erika e seu marido tiveram tempo a sós para conversar. Ela tentou abraçá-lo e beijá-lo, mas só recebeu uma resposta fria de seu marido. Erika esteve pensando a noite toda sobre aquele encontro no salão com Rogério, onde ela sentiu que no dia seguinte encontraria sua família. E pelas conversas que teve com Elisa, ela presumiu que teria notícias mais positivas depois de todo esse tempo. Afinal, ela vinha se comportando muito bem durante todo esse período. No entanto, as primeiras palavras de Danilo não seguiram esse caminho. Ele perguntou sobre o dia em que ela embarcou no trem para ir ao Rio. Ele a lembrou de que disse algo enquanto seu vagão começava a se afastar, e Erika lembrava que o que pôde ouvir foi "não é tarde demais". Mas o que ele tentou dizer naquele dia não foi exatamente essas palavras, foi "é tarde demais". Com essa revelação, as memórias de Erika começaram a retroceder até o momento em que ela concordou em ser seduzida por Paulo, sabendo que a partir daquele momento tudo o que ela tinha com seu marido havia acabado. E o que ela teve nesses últimos meses não foi nada além de um jogo de seu futuro ex-marido para mostrar a ela o que ele sofreu durante todo esse tempo. Finalmente, ela voltou à realidade quando Danilo entregou a ela os papéis do divórcio. Nota final. Bem, esse final eu não esperava, pois tudo parecia indicar que ele ia perdoá-la. Honestamente, eu teria achado um final ruim, mas no último momento, mudou o rumo para se transformar em uma história de vingança. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.